Bom dia ou boa tarde a todos. Esse é o podcast da Escola Francisco Eberhard. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Um tema mais específico sobre o que o homem pode fazer para evitar a violência doméstica. E o meu entrevistado de hoje se chama João Adalberto Lencho. João. Você é casado há mais de 30 anos. Como é ter uma relação tão duradoura como essa? Companheirismo é um entender o outro e tolerar as dificuldades e tudo mais. Por que você acha que os relacionamentos de hoje em dia estão durando tão menos? As pessoas estão se unindo mais cedo, sem conhecimento e falta de comunicação, ciúmes, traição, estresse, às vezes crise financeira. É isso? Ah, é, o que você falou foi bem interessante e queria colocar um ponto. Por que as pessoas acabam indo para violência quando não está indo bem a relação? Às vezes pode ser falta de crise, uma crise financeira, bebidas também, falta de igreja, religião. Um discorda do outro, tem que ter entendimento para ser duradouro. Ciúmes também. Tá? É, na sua infância, você, como eu posso dizer, tinha teve uma infância onde os pais tinham essa violência em casa? Na verdade, eu me criei só com a minha mãe. O meu pai faleceu quando tive 8 anos, aí não, mas nós tínhamos um bom relacionamento. E após, daí eu me criei na casa dos outros e foi muito bom. Eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas de hoje em dia era muito comum antigamente ter o homem manda na casa, havia muito agressões contra a mulher, principalmente. E muitas dessas crianças de hoje em dia assistiam os pais batendo na mãe e hoje em dia replicam em suas casas. E por isso essa pergunta. É, como você fez para educar o seu filho que tem mais de 20 anos hoje? Eu me criei, né, só com a minha mãe, então não tive essa experiência, mas o meu filho foi criado sempre nas conversas e nunca tivemos agressões para ele ter essa noção, aprender alguma coisa errada, sempre no caminho do bem. Ah, uma pergunta que eu quero fazer também hum, você sabe quais são todas as tipos de violência? Tem agressão física, tem agressão moral, violência sexual. Eu vou falar todas agora. Tu conhece essas três então, né? Sim, senhor. Temos a violência física, essa que você conhece, que seria um espancamento, a agressão contra a pessoa, atirar objetos, sacudir ou apertar a pessoa, estrangulamento, sufoco, essas coisas. A outra que você também falou é a violência sexual. Estupro, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, tudo relacionado a isso. A violência moral, que é acusar a mulher de traição,
emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas. Também temos a violência patrimonial, controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos, furto, extorsão, todas essas como causar danos propositais. Tem a violência psicológica, ameaças, chantagem, manipulação, exploração, constrangimento, humilhação, insultos, isolamento, ridicularização, todo esse tipo de coisa. Na sua opinião, o que o homem pode fazer para não exatamente física, é moral, para ele se acalmar e pensar umas 3 vezes ou 20 vezes antes de fazer tal absurdo? Precisa se controlar e ter cabeça no lugar e evitar de agressão. E ser tolerante às coisas que a esposa pode fazer, mas até um certo ponto, né? Tem que ter paciência e Onde é que tudo tem um limite. Se ele se vê que o tom de voz está saindo um pouco, ele então teria que abaixar. se abaixar e conversar mais calmamente. Tudo se resolve na conversa. Você já viu ou presenciou algum tipo de violência doméstica? Não. Se você visse, o que você faria? Eu ia pensar. Vamos pensar o seguinte, ele por violência moral, um cara tá fazendo violência moral com a mulher, o que você deve fazer? Na minha opinião, eu acho que o certo seria denunciar, mas a gente ia pensar 2 vezes para não se meter em briga dos outros. Porque às vezes pode ser tanto só uma briguinha, É, tanto quanto pode ser algo que já vem acontecendo constantemente. Sim. Mas é sempre bom prestar bastante atenção se deve ou não intervir. Sim. E em caso de violência física, o que você faria? Aí eu ia ver se a pessoa está armada, não ia talvez me envolver, né? Ia procurar ajuda. Segurança pública, sei lá. Você está corretíssimo. Acima de tudo, tem que chamar ajuda. Em casos, tem que ver também o limite da situação. Sim. Se você, tipo, ele está batendo na mulher, você tem que evitar conforme a situação. Se você for acima da situação, ele pode te acusar e Sim. acabar sendo Um agressor. sendo denunciado e tendo que pagar para a pessoa. Uma última pergunta antes de acabarmos. Você teria algum conselho para os jovens de hoje em dia que estão pensando em entrar em um relacionamento, mas estão indecisos ainda? Sei lá, tem que conhecer bem a pessoa e fazer amizade primeiro e depois se envolver mais. Ver se é a pessoa exata que para ele ficar por um tempo e não já morar junto. Conhecer a pessoa primeiro. É isso então. Muito obrigado pela sua entrevista. E esse foi o podcast da Escola Francisco Eberhard. Opa, beleza? Tudo certo? Eu tô aqui depois do podcast para fazer uns agradecimentos especiais, mas é claro, vou primeiro me apresentar. Meu nome é Otávio, eu sou do segundo ano 2
E os primeiros agradecimentos que eu queria fazer é ao Leonardo do Vale, é meu colega de equipe e de sala também, ele é do segundo ano 2 e ele foi responsável principalmente na direção do podcast. Sem ele, nada disso poderia ter sido feito. Da mesma forma que, se não fosse por essa pessoa, nada de podcast teria acontecido, que é o João, nosso entrevistado. Queria muito agradecer ele que pôde remarcar o dia, porque a primeira data eu estava doente e não conseguiria entrevistar ele. Então, agradecer a ele, principalmente por ter dado mais uma chance para nós de fazermos a entrevista. E por último, ao Sr. Juliano, que ele deu um rumo para nós, ele passou os temas para nós e deu um rumo do que nós deveríamos fazer. Então acho que foi isso. Até. Falou.